Meninas gostam muito de fingir que são princesas e brincam de imaginar como uma alteza é amada e admirada. A boa notícia é que toda menina é uma princesa para Deus, o Rei do Universo. Em Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano, elas aprenderão sobre Deus, o Rei, e desenvolverão um senso de pertencer à família dele. Além de colocar a palavra em prática diariamente, as meninas poderão experimentar em primeira mão como se relacionar com Deus a cada dia. Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. Ética cristã e doação de órgãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos com vocês, hoje com a lição sobre doação de órgãos. Há um dado importante que é preciso compartilhar com os alunos acerca da doação de órgãos. O Brasil é considerado um país em que a doação de órgãos está presente na cultura de nossa sociedade. Porém, e apesar disso, as informações do Ministério da Saúde atestam que nós temos cerca de 64 mil pacientes na fila de espera aguardando a doação de algum órgão. E ainda a informação de que mais de 2.000 pessoas morrem por ano aguardando a doação de órgãos, que acaba não acontecendo. Algumas questões precisam ser levantadas, então, em relação a esta necessidade da doação de órgãos. Algumas pessoas são contrárias por um desconhecimento bíblico acerca desse gesto, que na verdade é um gesto de amor, é um gesto de solidariedade. Mas antes de entrarmos nesses detalhes, é importante definir transplante e doação de órgãos. O transplante é, na verdade, um procedimento cirúrgico em que se remove um órgão doente e substitui-o por um órgão saudável. Há algumas doações que podem ser feitas em vida e outras doações que só podem acontecer após morte, como, por exemplo, a doação de um coração. No Brasil, a fila de espera, a demanda maior é em relação aos rins, fígado e pâncreas. E algumas pessoas, lamentavelmente, têm perdido a vida aguardando um transplante desses órgãos, porque nem todos os familiares, no momento da dor e da despedida do seu ente querido, autoriza a doação de órgãos. Nós vamos abordar aqui na nossa lição, e os professores, superintendentes podem acompanhar no comentário que está em nossa revista, alguns exemplos de doação na Bíblia Sagrada. O principal deles é a doação do próprio Cristo. O nosso Deus tomou a forma humana, veio a este mundo e se entregou por nós. Entregou não apenas um órgão, mas entregou o corpo todo em favor de nós pecadores. E também nós temos exemplos de disposição, de desprendimento na Bíblia Sagrada, como, por exemplo, o caso dos irmãos em Gálatas, que receberam o apóstolo Paulo no momento de grande necessidade da sua saúde e estavam dispostos, segundo expressões do próprio apóstolo Paulo, a arrancarem os próprios olhos e fazerem a doação para Paulo. O próprio apóstolo Paulo tem um desprendimento muito grande em relação à obra. Ele disse: eu de muita boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas almas. Então é um desprendimento, uma abnegação, doar o seu tempo, a sua saúde em favor de outros.
e, como já aqui citado, a doação suprema de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, há algumas implicações éticas em relação à doação, em relação aos transplantes. Nós temos, por exemplo, problemas éticos em relação às células troncos embrionárias. O corpo humano possui duas células troncos, a embrionária e a adulta. A adulta é, claro, como o próprio nome diz, depois do corpo já formado, as nossas células estão em franco desenvolvimento. Agora, as embrionárias são aquelas que estão sendo desenvolvidas ainda lá no ventre da mãe. E para que essas células troncos embrionárias possam ser utilizadas para a pesquisa de cura de doenças, é necessário que o embrião seja morto. E aí entra a implicação ética. Nós já estudamos aqui sobre o aborto. Nós consideramos que a vida tem início na concepção, quando o espermatozoide fecunda o óvulo feminino e a primeira célula é formada. Então, a célula tronco embrionário ela precisa ser utilizada nesse período do início da fecundação, o que causaria uma espécie de aborto, o que é pecado. Desse modo, a Igreja se posiciona contra as pesquisas com células tronco embrionárias para fazer esses transplantes. Porém, quanto às células adultas, não há nenhum problema ético, porque a pessoa não vai morrer, não vai perder a vida para fazer um transplante ou a doação para alguém. E é importante salientar aos alunos que essas pesquisas com células tronco, elas têm a esperança, a expectativa de curar algumas doenças, como por exemplo diabetes, o Alzheimer, o mal de Parkinson e tantas outras doenças como a esquizofrenia que estão assolando a vida de tanta gente. Desse modo, é importante que cada professor deixe bem claro aos alunos que a Igreja não se posiciona contra a doação de órgãos e nem ao transplante de órgãos, por entender que isto é um ato humanitário de amor, de empatia e de solidariedade com aqueles que sofrem. No entanto, a Igreja não pode relativizar a ética cristã concordando com a pesquisa de células troncos embrionários, em que se requer a morte do embrião para fazer algum tipo de transplante ou reproduzir alguma célula para ser implantada em quem está enfermo. A implicação ética é muito clara. Nós não podemos relativizar esta questão para dar vida ou prolongar a vida matando e tirando a vida de outro. Neste aspecto, então, é preciso esclarecer aos nossos alunos. Há algumas questões também, muitas vezes, muito peculiares, como a questão da ressurreição dos mortos. Alguns são contrários à doação de órgãos, alegando que na ressurreição dos mortos o corpo estaria, então, mutilado, faltando uma parte, e poderia ocasionar algum tipo de dificuldade por ocasião da ressurreição dos mortos. É importante salientar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque quando a ressurreição dos mortos acontecer, a grande parte das pessoas estarão apenas com cinzas no túmulo. O corpo não fica lá eternamente para a ressurreição. E outro detalhe é que a Bíblia diz que a ressurreição será em um corpo glorificado, que é um corpo diferenciado desse corpo que nós estamos hoje como um invólucro de nossa alma. Então, esse temor, às vezes pela simplicidade da fé de alguns irmãos, impede famílias de fazerem doação de órgãos com medo da mutilação do corpo e com preocupação em relação ao arrebatamento da igreja, quando os mortos ressuscitarão para encontrar com Cristo nos ares.
Bem, queridos e amados irmãos, a doação de órgãos, ela é uma questão de amor. E é isto que nós precisamos enfatizar claramente. Aqui na revista e também no livro auxiliar, há algumas questões que eu gostaria de salientar. Como, por exemplo, o altruísmo do auxílio mútuo é quando o ser humano tem alegria em se doar para abençoar o outro. Também a questão aqui levantada da compreensão e da generosidade. Compreender está no sentido da empatia, ou seja, sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro, e entender o sofrimento do outro. E a generosidade no sentido da virtude que nos leva a agir de modo prático e não ficar apenas no discurso, mas de fato nos doarmos para aliviar o sofrimento de outrem. E também a questão do princípio do verdadeiro amor. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é o resumo da revelação bíblica. A doação de órgãos e tecidos, enquanto nós estivermos em vida, ou até mesmo aquela feita pós-mortem, é um elevado gesto de amor. Essa ação em nada contraria os preceitos éticos e bíblicos, exceto no caso das células-tronco, que requer a morte do embrião, como aqui já citado. Contudo, ninguém pode ser forçado à prática de tão nobre e tão elevado gesto. A ação, ela precisa ser voluntária e altruísta, sem esperar recompensa alguma. Inclusive, nesse aspecto, existem algumas pessoas contrárias à doação de órgãos com medo de que possa haver uma comercialização de órgãos ou um tráfico de órgãos em que pode-se ocorrer, então, de um modo cruel, a morte de pessoas indigentes ou pessoas pobres que perderiam as suas vidas para terem os seus órgãos comercializados por aqueles que o possam pagar. Ainda há uma outra discussão em relação a possível fura ou possível furo da fila, em que as pessoas estão lá na lista aguardando e que alguém com recurso financeiro possa pagar, corromper algum servidor público para passar a pessoa à frente na fila. Mas existem todos os cuidados dos setores públicos nessa questão, e até porque essa parte da doação de órgãos, do transplante, não basta a pessoa estar na fila. A ordem de prioridade não é apenas aquele que chegou primeiro, mas se o órgão é compatível ou não com aquela pessoa que está na fila. Então, todas essas questões que, embora sejam questões que não podemos ignorar, elas não podem ser usadas como argumento e nem como pretexto para a igreja se posicionar em contrário à doação de órgãos. E, para finalizar, eu quero registrar aqui uma frase que está no livro que diz o seguinte: doador e receptor são seres humanos que expressam a imagem e a semelhança de Deus. Portanto, o ser humano e o seu corpo não podem ser coisificados e nem comercializados, e nem mesmo a vontade do ser humano deve ser desrespeitada. E, sobretudo, enquanto cristãos, não podemos negligenciar o gesto de amor, solidariedade e empatia para com o nosso semelhante. Obrigado pela atenção. Deus os abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.